6h16, a gente começa agora a primeira rodada do Bom Dia Responde, com um tema complicado, delicado, mas que merece a nossa atenção. Sabia que chantagear, constranger ou até mesmo divulgar imagens íntimas de uma pessoa pode ser considerado crime de estupro virtual? Esse tipo de crime tem potencial, inclusive, de afetar psicologicamente uma pessoa, causar danos psicológicos, e é por isso que a gente precisa entender como agir com os nossos jovens, principalmente. Eu vou bater um papo agora com a Amanda Moura, que é neuropsicopedagoga. Ela está aqui para a gente entender que tipo de sinal, principalmente os jovens, vão manifestar quando algo desse tipo pode estar acontecendo. Você aí de casa pode interagir com a gente pelo QVT e pelo WhatsApp. É um assunto que merece a atenção de todo mundo. Amanda, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Bom Dia Tocantins. Primeiro, eu queria que a gente entendesse sobre essas marcas emocionais. Quando a gente fala de um estupro, é uma violência, assim, sem tamanha. Agora, quando você pensa assim, é um estupro virtual, muita gente pode pensar que não aconteceu de fato, porque não houve ali o toque, não houve ali a penetração. Mas as marcas emocionais, elas não precisam desse contato físico para se manifestar, né? Sim, exatamente. Na verdade, o estupro virtual ele pode causar tantos danos quanto um estupro físico, né? Efetivamente. Principalmente nas questões escolares, nas questões do desenvolvimento da criança, isso pode trazer marcas muito significativas para essa criança e para esse adolescente, sem sombra de dúvida. Agora, se a gente está falando dessa população, uma população de jovens que está ali o tempo todo conectada, como é que os pais podem perceber, opa, algo não está certo, tem alguma coisa errada, estranha com meu filho? É importante a gente estar sempre acompanhando o conteúdo que essas crianças têm acesso, essas crianças, esses adolescentes. Mas é muito importante os pais estarem com essa bandeira de alerta sempre levantada quando a criança tem alguma alteração no comportamento, seja na questão escolar, seja na questão em casa, relacionada aos amigos, quando a criança apresenta um comportamento mais, ficar mais dentro do quarto, ficar mais isolado, em ambientes onde a criança tinha interagia com outras pessoas, ela passa a não interagir, passa a não conversar. Qualquer alteração efetivamente nesse comportamento é importante os pais estarem atentos. Mas isso é uma situação até complicada, porque, por exemplo, se consolidou o senso comum que o comportamento do adolescente é ficar trancado dentro do quarto, afastado ali da família. Está todo mundo ali reunido na mesa, no domingo, no fim de semana, e aí o Júnior, o Enzo ou a Valentina estão ali no quarto trancados, inclusive. Sim. E aí os pais que trabalharam a semana toda estão cansados e a gente não tira a responsabilidade também, não os culpa, porque realmente a gente tem uma carga de trabalho assim exorbitante, eles vão deixando. É a mesma coisa quando a gente pensa, quando você dá ali, entrega o celular para uma criança e é o seu momento de descanso, né? Sim. E aí, como é que você vai perceber então isso? Então, é importante que os pais, a família de maneira geral, tenham um diálogo muito aberto com esse adolescente. Principalmente nessa fase onde que naturalmente eles têm essa característica de se isolar, de estar mais ali dentro do quarto. Efetivamente é natural esse comportamento. Mas esse bate-papo, essa troca direta com os pais e com os responsáveis é muito importante. Visto que, do ponto de vista da neurociência, nós temos que compreender que o cérebro desse adolescente não está completamente maduro. Então, ele não tem os filtros necessários para lidar com determinados comportamentos, principalmente quando diz respeito a questões externas, quando nós temos intervenções externas de pessoas que, no caso do estupro, né, estão mal intencionadas perante aquela situação. Então, esse diálogo é muito importante. Não necessariamente um adolescente que tem esses momentos de reclusão tenha um problema, não é não generalizando, mas é importante sim que a família tenha esse diálogo aberto, entenda o que está acontecendo, tenha acesso ao conteúdo que esse adolescente tem visto, né, na internet. É importante ter esse acompanhamento. De alguma forma, os pais acabam encontrando, né, esse acesso a esse adolescente. E aí, quando muitos pais podem pensar assim, estou esbarrando ali na privacidade desse adolescente, desse jovem. Como é que contorna isso? É importante que o indivíduo tenha uma privacidade, sem dúvida, mas
novamente, esse jovem não tem um cérebro, não tem uma maturação adequada para saber diferenciar o que pode ser uma malícia, o que pode estar caminhando para efetivamente um estupro virtual. Por vezes, esses criminosos, eles agem de forma muito silenciosa, então eles vão aos pouquinhos colhendo informações, colhendo fotos, colhendo arquivos mesmo desses adolescentes, e quando efetivamente esse estupro acontece, é quando eles já estão municiados de diversas informações, e aí são causos, são danos, né, que acontecem no emocional, no desenvolvimento desse adolescente, que muitas vezes vão precisar aí de anos para serem corrigidos. Então, é melhor que os pais tenham essa abordagem de entender o que está acontecendo, tendo esse filtro de respeitar em alguns momentos essa intimidade do adolescente, mas sabendo que esse adolescente ainda não está preparado para lidar com toda essa questão envolvida, mesmo porque os acusados muitas vezes se escondem atrás de um anonimato, um falso anonimato, que hoje nós sabemos que existe, né, a possibilidade de encontrá-los, mas eles ainda assim se escondem nesse anonimato. Então, eles, de certa forma, têm um certo conforto para praticar esses crimes, né? Agora, quando a gente pensa, por exemplo, nesse processo mesmo de transição, da infância para a adolescência, você tem ali uma criança que é comunicativa, que é amorosa, que está ali sempre grudada com o pai, com a mãe, e aí vira uma chave. Sim. Essa criança parece que, quando está entrando ali na pré-adolescência, na adolescência, não quer saber, saia de perto de mim, Sim. não me abrace. Existe alguma forma de tentar manter esse diálogo e fazer com que essa virada de chave não seja tão brusca? Sim. Na verdade, nós precisamos entender que esse vínculo ele é criado desde a primeira infância, né? Então, nós precisamos trabalhar isso desde quando a criança ainda é muito pequena. Mas, ainda assim, é importante que os pais tenham a disponibilidade de tempo para investir nessa criança, para que quando chegar à fase da pré-adolescência exista um vínculo, exista efetivamente uma conexão ali entre os principais cuidadores, né? E sim, é importante que a gente tenha disponibilidade de tempo. Eu acredito que hoje é um dos bens mais valiosos que nós temos, é a questão do tempo, mas dedicar esse tempo à infância e à adolescente é um investimento para o seu filho, para a sua velhice, para a sua tranquilidade. Então, dedicar o tempo, fazer atividades que sejam do interesse da criança e do adolescente, para que crie esse vínculo, para que crie esse bate-papo. Então, é muito importante esse tempo dedicado para que a criança e o adolescente sintam-se confortáveis em compartilhar as informações com esses cuidadores. No Fantástico do último domingo, inclusive, foi exibida uma reportagem mostrando que policiais, promotores estão inseridos nessas comunidades online para investigar esse tipo de crime, do estupro virtual. Em muitas dessas comunidades, você tem ali uma pessoa, como a Amanda disse, que está ali escondida num anonimato, dando ordens para que outros jovens sejam chantageados, constrangidos, humilhados. E aí, eu fiquei curioso na seguinte situação. O adolescente ele não ouve o pai, mas aí ele escuta uma pessoa que ele não conhece e que está pedindo para ele ter uma atitude, no mínimo, ali moralmente duvidosa. Sim. Por que atender a um e não atender a outro? E envolve várias questões ali do desenvolvimento, né? A questão, o novo, o curioso, a questão da adrenalina mesmo de estar envolvido, de achar que não terão consequências. O adolescente não tem esse filtro, novamente, de entender a questão causa-consequência numa amplitude da questão virtual, porque não é palpável. Não é uma coisa que nós conseguimos explicar de forma real. A conexão, né, a vida virtual, ela ainda é muito... É difícil da gente ter essa percepção, né? Até mesmo os adultos muitas vezes caem em golpes. Imagine só, imagine um cérebro de um adolescente que não está preparado para lidar com isso. Então, sim, de maneira geral, é importante que os pais tenham esse diálogo desde cedo para que esses adolescentes entendam que essas pessoas que estão de fora, que estão... e exponham mesmo para o adolescente o tipo de coisa que acontece, para que quando, do primeiro sinal, esse adolescente já tenha essa maldade de interpretar que
opa, a partir daqui já infringe um limite, estipular efetivamente limites. Até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar, o que vem depois disso, o que acontece depois disso. Então é importante que os pais, os cuidadores, tenham essa história social que a gente chama, né? Que é uma previsibilidade dos fatos efetivamente. Então conversar nesse sentido também é muito importante. Mostrar matérias de jornal, mostrar que essas coisas efetivamente acontecem, mostrar as consequências é importante para que o adolescente tenha essa criação dessa linha do tempo na mente dele. Entender que desse ponto acontece isso, que acontece isso, porque sempre fica na cabeça assim, comigo não vai acontecer, e não é bem assim. Agora, será que também existe uma dificuldade para os pais em preparar esse adolescente para o mundo virtual? Porque se a gente for parar para pensar, essa geração de pais, na adolescência, estava ali tendo um contato bem superficial com o que é esse mundo virtual. Mas assim, eu não sei quantos anos a Amanda tem, mas eu ainda cheguei a pegar a internet de escada, uma internet que você demorava ali um dia para baixar uma música. Sim, então, sim. assim, a gente não viveu uma adolescência conectada. Sim. A gente foi aprendendo ali aos trancos e barrancos. Sim. Essa nova geração, a geração dos adolescentes atuais, não, eles estão submersos num mundo novo e, como você bem mencionou, um mundo que não é palpável. Exato. Como é que o pai, que não teve essa experiência, ajuda o filho nessa seara? Sim, concordo com você, eu também vivi essa internet de escada que a gente esperava aos sábados, né, muitas vezes, para poder se conectar. Exato. E sim, é uma das grandes dificuldades, essa questão da informação, que ela está chegando de forma muito rápida. Então, a nossa geração não teve contato com a tecnologia e com tudo que hoje os nossos jovens e as nossas crianças têm contato. Então, os pais, eles precisam de buscar efetivamente informações, né, entender quais são os riscos que essa internet pode proporcionar para os seus filhos. Porque muitas vezes os pais não têm essa consciência, efetivamente. Por exemplo, essa temática estupro virtual. Muitas pessoas nem ouviram falar nesse rótulo, nesse tema. Então, é muito importante que os pais entendam que o que aconteceu há 20, 10, 5 anos atrás é completamente diferente do que acontece hoje, né, com os nossos jovens e com as nossas crianças. O conteúdo que eles têm acesso é muito diferente e muitas vezes cruel. Então, é importante que os pais busquem informação, até mesmo referente às novas redes sociais. Porque a cada dia novas redes surgem e nós nem temos conhecimento que aquela rede existe, o filtro que aquela rede proporciona. Conhecemos as principais redes hoje no mercado, mas existem várias outras, né? Existe a internet que não conhecemos muito bem, uma subinternet, uma internet Deep Web, exatamente. Então existe a Deep Web, particularmente eu não sei como funciona a Deep Web, mas eu sei que ela existe. E é importante que a gente saiba que existe e como auxiliar os nossos filhos, mas partindo lá daquele pressuposto do diálogo. Sempre ter esse diálogo aberto com os filhos. E muitas vezes até chamar esse adolescente para nos ensinar como que funciona. Eu ouvi falar esse termo, você conhece, você sabe como que funciona, como que é lá, me mostra, como que ter esse interesse. Mas sem aquele julgamento prévio, sem sem pressionar o adolescente, tentar mesmo entrar no mundo dele para conseguir se conectar efetivamente com o acesso que ele tem. Muito bem, é um tema que ainda dá pano para manga, a gente vai continuar falando sobre isso. Você aí de casa fica ligadinho, daqui a pouquinho a gente volta, você pode interagir inclusive com a gente pelo QVT e pelo WhatsApp, 984511111. Está percebendo alguma coisa diferente com seu filho, com sua filha, quer compartilhar, quer pedir uma opinião de uma especialista, a Amanda está aqui para responder. Então a gente volta já já. Amanda, fica aqui com a gente. Volto aqui para a conversa com a Amanda. A gente está falando sobre também os aspectos psicológicos de toda essa situação. Amanda, uma pessoa que comete um crime como esse, ela quer sentir que ela tem poder sobre a outra pessoa? Pensando ali num aspecto do que gera, o que motiva essa pessoa a cometer um crime assim? Sim, na verdade depende do aspecto, Roger, porque nós podemos estar falando de pessoas com algum transtorno psiquiátrico
Ou nós podemos falar de pessoas que estão em busca ali de adrenalina, de talvez poder se sentir superior, de talvez estar tentando tapar um buraco na própria autoestima. Então, são várias, é um viés muito amplo para podermos categorizar essas pessoas, né? Que de maneira geral cometem crimes contra pessoas que estão ali vulneráveis nesse sentido. Então, é difícil de nomearmos efetivamente quem são essas pessoas por trás desse anonimato. São pessoas que efetivamente se aproveitam desse anonimato para poder cometer crimes, né, contra as pessoas. Para a gente encerrar, eu sei que tem muito jovem assistindo a gente agora, se arrumando para ir para a escola. Sim. Que recado que a gente pode dar para esse jovem? Falar diretamente com ele. Tenha cuidado com quem você se relaciona em rede social. Entenda que quem está do outro lado está utilizando nesse momento uma máscara. Então, não é exatamente quem nós achamos que é. Não, pode não ser, né, quem nós achamos que é. Então, tenha um filtro, tenha malícia, efetivamente. Não compartilhe fotos íntimas, não compartilhe informações pessoais, não compartilhe seu endereço, não compartilhe seus dados, os nomes dos seus familiares. Tenha efetivamente uma relação um pouco mais distante, um pouco mais segura da questão da internet. Compartilhe com seus pais, compartilhe com os responsáveis, compartilhe com amigos, efetivamente, caso você esteja sofrendo algum tipo de coação mesmo pela internet. Não é normal você se sentir coagido, não é normal você se sentir triste, não é normal você ter que esconder o que você está fazendo para as pessoas que estão ao seu redor. Então, se existe essa necessidade de esconder o conteúdo que está sendo conversado, tem alguma coisa de errado. E você não está sozinho. É aquela frase que parece clichê, mas não é. Você não está sozinho. Tem pessoas que estão dispostas a ajudar, tanto emocionalmente, quanto na resolução do problema. E você se direcionando a pessoas, aos seus pais, aos seus responsáveis, às vezes a um professor, a quem você tenha efetivamente uma segurança de compartilhar essa informação, essa pessoa efetivamente vai poder te ajudar. E a polícia, de maneira geral, está aí para isso, né? A investigação, a inteligência da polícia está aí para identificar esses criminosos que acreditam estar por trás desse anonimato, né? Estarem protegidos por esse anonimato, e hoje nós sabemos que não é bem assim. É isso. Amanda, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia, viu? Obrigada.